paradigmas fortes, né? A gente achava que, por exemplo, o elétron é uma bolinha de matéria, né, que uma girava em torno da outra, aquele desenho clássico, né? Hoje a gente sabe que o elétron, na verdade, ele não está num lugar específico. Ele só vai estar num lugar específico quando a gente observá-lo, quando a gente influenciar ele. Então o elétrico está em algum lugar. Então existe N possibilidades de onde seria esse lugar, né? Então enquanto a gente não olha para isso, a gente não muda nada, fica ainda um estado só de possibilidade, né? Então nós, chamados observadores, será que somos observadores mesmo no conceito da palavra? Acho que nesse momento chamar de observador é um pouco simplista demais. A física vai ter que mudar esse termo também. E outra coisa que a gente começa a compreender é que quando eu tenho essa capacidade de alterar as coisas, né, pela minha observação, ou pelo jeito com que eu influencio a matéria, e eu consigo transformar, né, as coisas. E transformar é o que a gente chama de transmutar, ou seja, fixar uma possibilidade, né? Então, quando eu uso isso de acordo com a minha vontade, eu começo a ter que perceber que eu tenho responsabilidades, né? Então, assim como não se dá um carro para uma criança dirigir, porque a gente sabe que ela ainda não tem a responsabilidade suficiente, Deus também não nos dá suficientemente informações, porque ele precisa que a gente cresça, né? Então o ambiente só vai ser possível quando a nossa responsabilidade começa a ser verdadeira e real, né? Então, quanto mais se estuda, maior a responsabilidade. Quanto mais se conhece as coisas do ponto de vista real, né, sem a superficialidade da ignorância dos nossos sentidos, a responsabilidade aumenta. E isso é algo que é instintivo, né? A gente sabe que isso está dentro da gente mesmo, mas a gente começa a perceber melhor, né, que tudo isso é possível, né? Basta a gente dar uma olhada na volta da gente mesmo e ver como o homem já fez coisas que eram consideradas impossíveis. Então as possibilidades são realmente infinitas, né? Basta que o tempo nos ajude a compreendê-las, né? E tudo isso é formado por energia, né? E é o que a gente chama de bioenergia, né? Porque tudo isso misturada, né, vai ter capacidades infinitas, né? Essa energia e o nosso ambiente, né? Então a gente começa a ter uma visão de futuro absurdamente magnífico, né? E assim a gente definitivamente mata a matéria como uma coisa sólida e que é indivisível, e todos os termos que já foram usados no passado, né? Então tudo tem vibração realmente, né? Até aquilo que a gente achava que não tinha, né? Tem um escritor famoso chamado Deepak Chopra, que é um médico indiano que vive nos Estados Unidos há muito tempo, e ele, num dos textos dele, fala que quando um elétron vibra, o universo treme, porque faz sentido, realmente está tudo interligado. Então não é diferente disso, não. Então a mente quântica, ela é capaz de muitas coisas, né? A gente pode pegar alguns exemplos na história, né? A questão do elefante. O elefante é aquele animal que, à medida que ele vai crescendo, as pessoas que treinam os elefantes para que ele não fuja, né, ela amarra a perna do elefante, né, o elefante filhote, numa corda simples e tal, e botam uma madeira fincada no chão. Ele tenta sair algumas vezes e não consegue.
Com o tempo, o elefante nunca mais nem tenta sair. Mesmo que ele tenha crescido o suficiente, a madeira continua sendo a mesma. E ele com certeza pode arrancar aquilo com facilidade. Mas a mente quântica dele diz que aquilo é impossível de sair dali, e ele nunca mais tenta, né? Por isso que fala que a gente tem uma memória de elefante, é quando a pessoa tem uma memória tão forte em que mesmo que o tempo e as coisas mudem, ela continua pensando do mesmo jeito que o passado, né? Tem um outro exercício também, que foi feito um experimento com os gatos, né? Foi pego dois grupos de gatos, né? E cada grupo foi colocado numa sala, e essa sala tinha tudo listrado, né? Ou listrado na vertical ou listrado na horizontal. Então cada grupo tinha as listras de um jeito ou de outro. E tudo era assim, né? E durante muito tempo aqueles gatos foram criados ali naquele ambiente, e quando esses gatos foram retirados daquele ambiente, eles ficavam desnorteados com as coisas que não tinham essas listras, né? Então eles batiam nas coisas que não tinham listras, porque tudo que não tinha listra é como se não existisse, né? Então a mente, ela é capaz de muitas coisas boas, mas se for desenvolvida, né? Se for desenvolvida de um jeito primitivo, sem oportunidades, ela pode ser bem ruim. E aquele filme Quem Somos Nós, né, mostra muito essa questão dos pensamentos que criam ligações permanentes, né, dos nossos neurônios, né? Então aquilo que eu falei há uns 3, 4 slides atrás, em que a pessoa fica com um pensamento recorrente o tempo todo, até que mentalmente no cérebro, né, na parte química do cérebro, aquelas ligações ficam definitivas, não são mais, né? Então hoje eu estou triste, se amanhã eu estiver bem, daqui 2 dias voltar a ficar triste, volta a ligação. Se eu ficar 3, 4, 5 dias, sei lá quantos dias, com o mesmo sentimento de tristeza, aqueles neurônios que se ligavam com o sentimento de tristeza, eles ficam permanentes, porque o cérebro entende que você tem aquele estado permanente, então ele não precisa ficar desligando e ligando com outro sentimento, né? Então as coisas são complexas, né? Existem estudos que mostram que o corpo é renovado 98% em um ano, né? Tem alguns estudos que dizem que a cada 7 anos o seu corpo é totalmente renovado, né? Então por que a gente fica doente, né? Se isso é verdadeiro. Mas se cada, sei lá, 3 meses, 4 meses eu tenho um rim novo, né? Porque todas as células do meu rim foram trocadas, né? Porque eu estou sempre me alimentando, né, dessas energias, e está trocando todas as células do corpo, né? Assim como você, quando está deitado na cama, você está perdendo, né, a pele superficial está sempre sendo renovada, né? O corpo todo se renova, né, a cada tempo, e cada órgão tem um tempo para isso, né? E a mente é quântica, então ela possibilita uma série de coisas. Hoje, atualmente, a gente tem um processo de envelhecimento que talvez a mente quântica tenha alguma coisa a ver com isso, né? Temos que pensar. Os nossos sentidos, eles são limitadores, né? Então, é o que eu falei, olha para o céu e você vai entender o que eu estou dizendo como mente limitadora, né? Porque nossa mente, ela segue o que nossos olhos dizem que é verdadeiro, né? Mas quem é verdadeiro? Quem tem o conhecimento da verdade? Os olhos ou a mente? Assim a gente sempre entendeu os milagres como as coisas feitas pelos espíritos bondosos, por Deus, por Jesus, por todos, né? Mas pode ser que esses milagres não sejam uma coisa assim tão